Jó capítulo 8, versículo 7. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Amém? Vamos dizer juntos, só que vamos colocar na primeira pessoa. Diga assim: o meu começo parecerá modesto, mas o meu futuro será de grande prosperidade. Senhor meu Deus, fale conosco nesta noite, nos dê entendimento e sabedoria para recebermos a palavra do Senhor como verdadeiramente ela é, a palavra viva, a palavra que transforma, a palavra que liberta, a palavra que muda a nossa história. Fale ao nosso coração, pois estamos prontos para ouvir e obedecer, acreditar e receber aquilo que o Senhor está falando conosco, ó Pai. Nós repreendemos toda dúvida, todo espírito maligno de cegueira espiritual, toda distração, nós mandamos embora. Queremos, ó Pai, estar atentamente ouvindo a Tua palavra, para não perder nada daquilo que o Senhor, mediante o Teu Espírito, quer falar conosco, ó Pai. Eu te peço, meu Deus, que eu seja apenas um canal para o Senhor falar com a Tua igreja, que eu diminua e o Senhor cresça e seja exaltado, que somente o Teu nome seja engrandecido, Jesus. Ó meu Deus, fale conosco, nos ensine a Tua verdade. Nós recebemos a palavra do Senhor, prontos para praticá-la, prontos para obedecer, ó Pai. E nós repreendemos também tudo que impede, tudo que tenta atrapalhar este culto, todo espírito maligno que tenta gerar confusão ou distração, nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Intercedemos, ó Pai, pelas pessoas que pedem a nossa oração, o nosso clamor. Nós abençoamos estas vidas, pedimos que o Senhor alcance-as onde quer que estejam, ó Pai, e também toda a Tua igreja seja fortalecida no Teu poder, e que a Tua unção seja derramada sobre cada um de nós, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Irmãos, este versículo é uma promessa de Deus para todos nós. Por um lado, é uma promessa gloriosa de bênçãos, de crescimento, válida para todas as áreas da nossa vida. Porque quando falamos de prosperidade, falamos de crescimento e de progresso em todas as áreas da nossa vida. Tanto na área financeira, quanto no casamento, na família, como também prosperidade espiritual, ministerial, emocional. Deus está prometendo que o nosso começo, mesmo parecendo pequeno, vai se tornar um futuro próspero, vai haver um crescimento abundante, um crescimento muito glorioso. É uma promessa, e se eu creio, se você crê, se nós recebemos esta promessa de Deus, nós podemos entender que tudo na nossa vida vai prosperar. Tua família, como é bonito às vezes ver uma família grande, uma família que às vezes tira uma foto reunindo todo mundo, tem lá 50 pessoas da mesma família, 70 pessoas, e aí você vê lá o casal bem velhinhos, já bisavós, ou até são os tataravós das criancinhas menores naquela foto, e você vê uma família enorme, uma família que cresceu. Isso é prosperidade. Agora, como é que aquela grande, enorme família, que hoje pode ter 50, 70 pessoas, como é que começou aquela família?
começou com um casal, começou com aquele casamento e aquele marido, aquela esposa perseverando juntos. Quando você vê uma pessoa que prosperou na vida, um empresário bem-sucedido, e geralmente você vai olhar a história daquela pessoa, a grande maioria começou pequeno, começou praticamente do nada. Eu li a história do comandante Rolim, que foi o dono, fundador da TAM. Ele começou sendo mecânico de automóveis em Catanduva, aqui pertinho, e também limpava os aviões, os teco-tecos no Aeroclube de Catanduva. Com sacrifício, ele tirou a sua habilitação para pilotar aviões e começou a pilotar aviões de pequeno porte numa empresa de Marília, chamada Transportes Aéreos de Marília. Começou a pilotar aviões lá e fazer táxi aéreo, e foi trabalhando, se esforçando, até que ele comprou aquela pequena empresa de Marília e a transformou na maior empresa aérea do Brasil, que é a TAM. Ele começou pequeno, mas o último estado dele cresceu ao extremo. Se você ler a história do Silvio Santos, que é um dos maiores empresários do Brasil, você vai descobrir que ele começou como um camelô no Rio de Janeiro, e depois ele foi vender produtos como vendedor numa balsa que atravessava do Rio para Niterói. O começo pequeno dele se transformou num progresso, num crescimento ao extremo. Então esta palavra vale para todas as áreas da nossa vida: família, ministério, finanças. Mas também, por um outro lado, esta palavra é um alerta, porque tudo que começa pequeno vai crescer na nossa vida, e há o perigo das coisas erradas também crescerem. Como é que uma pessoa chega a se tornar um viciado em drogas, totalmente dependente de uma droga, do crack, por exemplo? Geralmente ele não começou como uma pessoa totalmente viciada. No começo ele pensava: eu tenho domínio, eu uso essa droga quando eu quero. Às vezes começou com um cigarro, às vezes começou com a bebida. Um alcoólatra que não consegue mais parar de beber, ele começou talvez com uma latinha de cerveja, e ele dizia: eu tenho controle sobre a situação, eu domino a situação. Começa pequeno, mas vai aumentando, vai crescendo, o pecado vai envolvendo. Às vezes a pessoa começa a fazer corpo mole, começa a brincar com um pecadinho, e ela acha assim: esse pecado não tem muita repercussão, não vai ter tanto problema, e ela acha que tem controle. Só que aquilo vai envolvendo, a hora que a pessoa vê, ela está totalmente embaraçada numa situação que ela não tem mais controle. O começo é modesto, mas o crescimento vai ao extremo, o crescimento vem. Então aquilo que não serve, aquilo que está errado, já tem que cortar o mal pela raiz. Não adianta ficar brincando com o pecado, achando que lá na frente você vai conseguir cortar. Ele vai se avolumar tanto que você nunca mais terá controle sobre aquilo. Então corte o mal pela raiz. Não deixe o vício dominar, não deixe o pecado aumentar. Por que um casal que tanto se amavam, que declararam fidelidade até a morte diante de um altar, quando se casaram, por que eles começam a se odiar um dia e chegam a uma situação insustentável e acabam se divorciando? Como é que chegou naquele ponto? Porque não foi resolvendo probleminhas pequenos do dia a dia, não foram conversando, perdoando, não foi tratando coisas que pareciam pequenininhas, mas foram aumentando a cada dia. Irmãos, tudo na nossa vida começa pequeno,
e se nós não tomarmos cuidado, vai se tornar grande. Agora, o que é bênção, nós queremos que se torne grande e que cresça. Quantos querem que as bênçãos, as promessas do Senhor cresçam na sua vida a cada dia mais? Diga glória a Deus. Agora, o que é maldição, o que é destrutivo, nós temos que cortar logo. Tem que cortar o mal pela raiz. Mas vamos pensar nas bênçãos. Vamos pensar num futuro de grande prosperidade financeira. Vamos pensar num futuro de grande prosperidade para a família. Vamos pensar na nossa família abençoada a longo prazo. Vamos pensar num futuro de grande prosperidade espiritual. Você, teus filhos, teus netos, servindo ao Senhor com alegria. Vamos pensar em um futuro abençoado. Sobre este assunto, eu quero te deixar 3 conselhos nesta noite. Ao lermos Jó, capítulo 8, verso 7, eu quero deixar e eu aprendo junto com você 3 conselhos fundamentais. Primeiro, não podemos desprezar o pequeno começo que temos em qualquer área da nossa vida. Fale para quem está do teu lado, não despreze o pequeno começo. O profeta Zacarias, no capítulo 4, versículo 10, ele fala a respeito de pessoas que desprezaram o dia dos pequenos começos. E não é um dia só de 24 horas, mas um período. Muitas pessoas desprezaram e hoje também desprezam aquilo que eles acham que é pequenininho, que é insignificante, mas tudo começa pequeno e vai se tornar grande na nossa vida. Guarde esta palavra. Então não despreze os pequenos começos. Qual é o seu pequeno começo hoje? Qual é o seu início hoje? Talvez o seu início profissional é a sua escola hoje. Não despreze o aprendizado na escola, porque isso pode fazer diferença no teu futuro lá na frente. Qual é o teu pequeno começo no trabalho? É um emprego que talvez você não tenha valorizado e tem pensado assim, eu ganho tão pouco, eu não consigo prosperar, mas esse é o teu pequeno começo, não despreze, porque você vai crescer. Como está o teu pequeno começo familiar? Talvez você olhe para o teu casamento, poucos anos de casado, muitas lutas, começando a família, tem horas que dá vontade de desistir, mas entenda que isso é só o começo, Deus vai te dar o crescimento. Então o que nós estamos vivendo, irmãos, que hoje pode parecer modesto, é apenas o começo. Isso é só o começo de grandes coisas que Deus reservou para você. Então não despreze os pequenos começos. Segundo conselho que nós aprendemos nesse texto da palavra de Deus, não fique preso às circunstâncias. Não olhe para esse momento em que você vive, achando que isso é o final. Não se prenda, não tenha dúvida, não fique amarrado ao passado, não fique pensando que não tem jeito, não fique pensando que esse começo modesto, essa situação que você está passando, que é temporária, que é passageira, não fique deixando isso se tornar um obstáculo para o que Deus reservou para você. Porque a Bíblia diz aqui, o teu começo parecerá modesto, mas não vai ficar nesse começo modesto. Isso não é o final da história, isso é só o começo da história. Então não fique preso ao passado, não se prenda às circunstâncias, é necessário se libertar espiritualmente para você experimentar o futuro de grande prosperidade que Deus tem para a sua vida. Se liberte de traumas, de medos,
de coisas que você tem vivido, e às vezes o diabo tem lançado no teu coração e na tua mente, você não vai conseguir vencer, você já tentou tantas vezes e foi derrotado. Esqueça o passado, olhe para frente, Deus tem coisas grandes para você. É noite de libertação nesta área. Olhe para frente e persevere. Persevere naquilo que você está fazendo. Irmãos, ao longo desses anos que eu tenho pregado e falado de Jesus e acompanhado a vida de muitas famílias, eu tenho observado uma coisa muito importante. Só prosperam, tanto ministerialmente, quanto financeiramente, só tem prosperado aqueles que perseveram no que estão fazendo. É necessário perseverar, ficar firme. Quem fica desistindo sempre, nunca prospera, não experimenta o futuro de grande prosperidade que Deus tem. É necessário perseverar, e Deus me mandou te dizer a respeito de perseverança o seguinte: persevere fazendo o bem onde você está. Ah, mas todo mundo está fazendo o mal, todo mundo está fazendo errado. Persevere em fazer o que é certo, persevere onde Deus te colocou, fazendo o bem. Persevere em fazer primeiro para os outros o que você gostaria de receber dos outros, mas não está recebendo. Jesus ensinou isso em Mateus 7,12. O que você quer que os homens te façam, o que você deve fazer? Faça você primeiro a eles. Tem gente querendo receber tanta coisa dos outros, tem gente esperando que os outros façam tanto por eles, mas Jesus ensinou que nós devemos fazer primeiro aos outros aquilo que nós queremos que eles nos façam. E é preciso perseverar, porque muitas vezes você diz assim: eu tenho feito tanto por essa pessoa e ela não tem feito nada por mim. Persevere em fazer primeiro aos outros o que você espera receber dos outros. Persevere, não desista, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. É necessário essa atitude de firmeza na vida para você prosperar. Tenha perseverança, não vai acontecer do dia para a noite, mas com perseverança você vai vencer e vai alcançar esse futuro de grande prosperidade que Deus reservou. Conta-nos a história, irmãos, que um dia, no ano de 1755, ou seja, há mais de 250 anos atrás, aconteceu um terremoto devastador em Portugal. E a capital de Portugal, Lisboa, ficou praticamente toda destruída, arruinada, tudo caído, tudo desmoronado, tudo destruído, e milhares de mortos devido àquele terrível terremoto que aconteceu em Lisboa naquele ano. E conta a história que o rei de Portugal, naquela época, Dom José, convocou o general do exército, Pedro de Almeida, conhecido como Marquês de Alorna, e perguntou para ele: o que devemos fazer? A situação era devastadora, era um caos completo, e muitas vezes, irmãos, na hora do caos, nós não sabemos o que fazer. O rei estava assim, ele chama o general esperando uma solução complexa para aquela situação terrível, e o general diz assim para ele: rei, vamos sepultar os mortos, cuidar dos vivos e fechar os portos. Enterrar os mortos, cuidar dos vivos e fechar os portos. Nós precisamos lidar com as circunstâncias dessa forma. Porque muitas vezes, diante dos terremotos que acontecem na nossa vida, nós ficamos paralisados, nós ficamos sem saber o que fazer, ou diante da situação que estamos vivendo, que é um começo modesto, que parece que nós não estamos vendo resultado,
parece que nem Deus está agindo na nossa vida. Diante dessas circunstâncias, muitas vezes nós não sabemos o que fazer. E este sábio conselho deste general é válido para nós, porque ele disse 3 coisas importantes. Primeiro, sepulte os mortos. Enterre as circunstâncias que já estão terminadas na tua vida. Enterre o passado. Coloque uma pedra em tantas situações do passado que estão te incomodando. Coloca um ponto final nisso. Para de bater na mesma tecla do passado. Pare de ficar lançando em rosto na família ou com pessoas por causa de problemas do passado. Sepulte os seus mortos de verdade e siga adiante. Tem pessoas, irmãos, que ficam com atitude de velório a vida inteira. Tem pessoas que ficam com rosto e fisionomia de velório por causa de alguma coisa que já devia ter sido sepultada, mas não sepultam aquilo. Até quando você vai ter atitude ou fisionomia de velório? Lá em casa tem um cachorrinho do Lucas, é o Chuco, é um cachorrinho Shih Tzu, e quando ele faz uma arte, a cara dele o entrega. Ele olha com uma cara de piedade, ele coloca o rabinho para baixo, e parece que ele olha meio assim, sabendo que ele fez arte. É inconfundível a cara do Chuco. É uma cara de piedade, de quem fez coisa errada e sabe que vai levar bronca. E ele leva uma bronca, fica de castigo lá fora, e ficam algumas horas sem entrar na casa. É inconfundível a cara do Chuco. Mas daí alguns minutos, daí algumas horas, ele está perdoado, ele volta para casa, ele fica alegre de novo, pulando, brincando, e sai aquela cara de piedade. Mas irmãos, na vida real, na vida de tantos homens e mulheres de Deus, a cara de Chuco parece que nunca sai. Aquela cara que é a pessoa mais sofrida na vida. Talvez você nunca viu a cara do Chuco quando ele fez arte, mas o dia que a pastora comprou um sofá novinho e colocou na sala, o que o Chuco fez? Xixi em cima do sofá. E depois a cara dele, já dava para saber, antes de ver o xixi que ele fez, já dava para saber que ele tinha feito arte. Irmãos, mas só que passa. Põe uma pedra em cima, está lá o Chuco de novo, e vai saber quantas vezes de novo ele vai fazer arte. Mas não adianta você ficar com os mortos sem sepultar na tua vida. Tem coisas na tua vida, no teu passado, que já passaram da hora de serem sepultados, e hoje você vai sepultar esses mortos. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, dizendo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, para alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esqueça do que ficou para trás, avance para o alvo, prossiga para o alvo, sepulte os mortos, e também cuide dos vivos, porque às vezes naquela atitude de velório a vida inteira, nós esquecemos que tem muita gente viva, tem muita gente que precisa de nós, tem muitas coisas que precisam ser cuidadas na nossa vida. Se lá em Lisboa todo mundo ficasse chorando a morte de milhares de pessoas pelo terremoto por muitos anos, muitos vivos iam acabar morrendo também. Cuide dos vivos. Cuide do teu casamento enquanto é tempo, cuide da tua vida financeira enquanto é tempo, cuide da tua vida espiritual, do teu relacionamento com Deus, enquanto ainda é tempo, para não chegar numa situação que não tem mais volta. E também o conselho era: feche os portos
Se os portos estivessem abertos numa situação de fragilidade como aquela, qualquer inimigo poderia ir e saquear a cidade e a situação ia ficar pior. Então, tem momentos da nossa vida, irmãos, que nós temos que fechar as portas, porque talvez o ataque do inimigo virá nestas áreas mais frágeis. E você sabe qual é a área mais frágil na tua vida. Eu não preciso te falar, porque você sabe, você já viveu. Por onde o inimigo entrou por muito tempo na tua vida e fez morada e destruiu e atacou você. Quais as áreas da tua vida que eram fracas no passado e hoje você pode até dizer, essa área está restaurada, mas feche os portos e vigie para que inimigos não voltem a entrar por esses portos. Cuidado. Então não fique preso, irmãos, é preciso libertação de muitas coisas se nós queremos prosperar. É preciso ser liberto. Deus nos chamou para prosperar. Só não prospera se tiver alguma coisa errada. Diga para quem está do teu lado, Deus já te chamou para prosperar. Ele já te abençoou. Só não vai prosperar se tiver alguma coisa errada. Olha o que Jesus disse em Mateus 13:33. Leia comigo este texto, esta rápida e curta parábola de Jesus. Mateus 13, (33) E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. O reino dos céus é assim. Como é o reino dos céus? Semelhante a uma mulher que pegou a massa, 3 medidas de farinha. Quem aqui, homem ou mulher, já fez um bolo? Ou já fez um pão com massa de farinha? E colocou fermento na massa? O reino dos céus, disse Jesus, é como uma mulher que tomou 3 medidas de farinha, misturou com grande quantidade de farinha o fermento, e toda a massa ficou fermentada. O que acontece quando se coloca o fermento na massa? A massa vai crescer. O reino dos céus fez isso comigo e com você. Já tem o fermento de Deus na tua vida. Mas não é o fermento dos fariseus aqui não. O fermento dos fariseus é o fermento que o diabo coloca no coração de algumas pessoas, para elas fazerem de conta que vivem com Deus. Mas é o fermento mentiroso. O fermento dos fariseus é o diabo que coloca. Mas o fermento do reino de Deus, que é o Espírito Santo que coloca em nós, nos dá a bênção de Deus, para que tudo que nós façamos vai crescer, vai prosperar. Você tem o fermento do reino de Deus, e esta massa, tudo que você fizer e se envolver, vai crescer, vai aumentar, vai prosperar, em nome de Jesus. Se não prosperar, é porque tem alguma coisa errada. Você tem fermento, pode dar um glória a Deus. Diga assim, eu tenho o fermento do reino de Deus em minha vida. Tudo que eu fizer, prosperará. Irmão, se não prosperar, é porque está fazendo a massa, o fermento para prosperar está aí, mas está colocando numa caixa de ferro, e não tem para onde essa massa crescer. Você faz a massa, mistura a farinha, enche de fermento, mas coloca numa caixa, num cofre de ferro, tranca o cofre, não tem espaço para a massa crescer, ela não vai crescer. Tem muita gente que está limitando o futuro de grande prosperidade na sua vida, porque ele não deixa esse fermento fazer tudo crescer na sua vida. Deus a prosperar. Irmãos, um dos significados da palavra abençoar é
ser autorizado para prosperar. Diga comigo, abençoar é autorizar para prosperar. Quem aqui é abençoado por Deus? Você é abençoado. Efésios 1:3 diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. O que significa isso? Deus já autorizou você a prosperar. Deus já autorizou. Você só não vai prosperar se você não abrir o coração. Às vezes, quando você entra num avião, tem uma empresa aérea que eles têm o costume de dizer assim, antes do avião decolar. Quando está tudo pronto, tudo preparado no avião, o avião já está na posição de decolar, vem uma ordem da torre de comando do aeroporto, e o controlador do tráfego aéreo dá uma ordem ao piloto, autorizando o piloto a decolar o avião. E aí, numa determinada empresa, eles dizem assim: decolagem autorizada. Aí você sabe que tem que apertar o cinto, orar um pouco mais, porque o negócio vai ter que sair da terra. É assim. E a Nathalie que o diga, né? E principalmente quando vai pousar e tem que arremeter, né, Nathalie? Misericórdia. Mas decolagem autorizada. Veio a ordem da torre de comando para o piloto. Ele tem autorização para fazer o avião subir. Ele pode fazer o avião subir. Mas como o avião não subirá? Se o piloto ficar pensando assim: eu estou autorizado a decolar, mas eu não sei se eu vou decolar. Será que esse avião vai sair do chão? Será que vai dar certo? Se o piloto ficar com essa atitude, mesmo tendo autorização para decolar, ele vai decolar? Não. Se ele não usar a força do avião e acelerar o negócio, usar a turbina, as hélices, para colocar o avião em movimento, para sair do chão, ele vai decolar? Ele tem autorização, mas ele precisa agir de tal forma. Olha aqui, preste atenção. Deus já autorizou você a decolar. Mas se você não acreditar nisso, não acelerar o teu avião, você não vai sair do solo. Acredite. Se liberte daquilo que te prende. Deus já te liberou para crescer em todas as áreas da tua vida, e por isso hoje nós vamos orar e clamar por uma libertação completa, e nós vamos decolar para voos mais altos na presença do nosso Deus. Quem vai decolar para voos mais altos, diga glória a Jesus. E eu quero encerrar dizendo o último conselho para você com base nesse texto: acredite em sua prosperidade. Acredite. Deus está dizendo aqui em Jó, no versículo que lemos: o teu começo terá sido modesto, mas o teu futuro será de grande prosperidade. É preciso acreditar na palavra de Deus. É necessário que você creia, é necessário que você comece a dizer: eu posso prosperar. É necessário que você diga, não só agora no culto, mas amanhã, depois de amanhã, na hora que tiver um problema, na hora que estiver numa dificuldade, é preciso que você acredite no seu coração e declare sempre: o meu futuro será de grande prosperidade. Isso que eu estou vivendo é só o começo, é passageiro, é temporário, mas eu vou decolar, eu vou prosperar em nome do Senhor dos Exércitos. Eu posso, eu acredito e eu recebo a minha bênção. Irmãos, tem que ter fé. Tudo na nossa vida com Deus depende da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não podemos estar aqui.
Sem fé não adianta orar, não adianta cantar, não adianta entregar dízimo no altar, não adianta jejuar, não adianta vir de madrugada a orar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando você crê nas promessas de Deus, quando você ouve e essa palavra entra no seu coração e você diz assim: é para mim essa promessa, eu tomo posse, eu creio e o meu futuro será de grande prosperidade, você começa a viver esta palavra na tua vida. Quantos acreditam que vão crescer e vão prosperar? Digam glória a Deus. Acredita, deixa Deus cumprir na tua vida a vontade dEle. Saia daqui hoje andando pela fé, saia daqui hoje acreditando que o que você está vivendo ainda não é a realidade do que Deus preparou para você. Não importa a idade que você tenha, não importa a circunstância que você esteja vivendo, pode ter passado um terremoto na tua vida, pode você já achar que não tem mais expectativa, mas Deus está dizendo que o teu futuro será de grande prosperidade. Deus está apontando para o teu futuro, dizendo: acredita, porque você vai crescer, você vai alcançar, você vai decolar para voos muito altos na presença do Senhor. Tua empresa vai decolar, tua família vai prosperar. Tenha fé e acredite. Acredita.